Aula 2, aplicando o princípio alfabético. Na aula anterior, nós aprendemos que existem dois sistemas que estão envolvidos com o processo de alfabetização rápida. Ambos os sistemas são responsáveis pelo desenvolvimento da via fonológica e da via lexical. Na aula ao vivo, nós vamos estudar melhor essas duas vias. Mas hoje é dia de aula prática. Então, nós vamos aprender sobre os sons. Em sistemas de escrita alfabética, como o português brasileiro, a criança precisa entender que a escrita ela é representada por fonemas, pequenos sons. O que eu vou te ensinar hoje é a base, o fundamento para o entendimento de como as crianças são alfabetizadas. Hoje eu vou te ensinar a usar o princípio alfabético. Primeiro, nós precisamos entender a diferença entre vogais e consoantes. Então, vogal, semivogais e glades são os menores sons da língua. Junto com as consoantes, as vogais formam as palavras. Os sons das vogais são emitidas quando o ar passa livremente pela boca, sem o uso dos lábios, dentes, língua ou garganta para produzi-los. Então, por exemplo, a letra A não tem obstrução nenhuma. As consoantes são sons que, junto com as vogais, formam palavras. Os sons das consoantes são produzidas quando o ar passa pela boca e encontra obstáculos, como, por exemplo, a letra B, que é B. O som B. Olha aqui os meus lábios obstruindo o ar passar. Nas consoantes, o ar ele pode sair pelo nariz, que são anasaladas, né? Ou pela boca. E esses obstáculos podem ser os dentes, a língua ou os lábios. Vamos para a prática dos principais sons. Hoje nós vamos aprender os principais sons, mas existem outros contextos que diferem os sons. É importante saber que devemos estudar essa consistência e as diferenças entre as letras e os sons, porque é sabido que o mapeamento afeta a fluência e a precisão na leitura e na escrita. O nosso sistema, o português brasileiro, ele não é completamente regular foneticamente falando. Nem sempre a regra será estritamente regular. Por exemplo, a letra B tem o som de B. Temos bastante regularidade na maioria das palavras, como bola, beijo, buraco, banana. E irregularidade na palavra óbvio. Tem o som de B, né? Bi. Então, para você ensinar a criança, você só precisa conhecer os sons principais, mas depois é importante estudar essas diferenças. Então, algumas instruções para começar. Primeiro, você vai explicar para a criança que cada letra tem um nome como você, uma roupa e também um som. Então, meu nome é Kátia, eu estou usando essa roupa de cor bege, de mangas fofinhas e o som da minha voz é esse, lá, 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 lá. E depois eu vou ensinar para a criança o som de cada letra. Kátia, começo com a letra ou com o som? Comece pelo som. A criança já sabe o nome da letra, então fale a letra e o som a seguir. Mas se a criança ela tem 3 anos, ela está aprendendo, então você começa sempre ensinando primeiramente os sons, para que ela possa gravar na memória, ver visualmente a letra, mas gravar o som. Na coleção de alfabetização rápida AlfaSons, você vai encontrar esse recurso aqui, que é o alfabeto de parede. É um material bem prático, os professores podem colocar no varal ou na parede da sua sala de aula, os pais podem mandar encadernar como eu fiz aqui. Ele é prático porque ele contém a explicação do que é vogal, é importante a criança saber discernir a diferença da vogal para a consoante. Então tem uma folha aqui, ó, que ela tem a explicação bem básica, bem simples do que é vogal. Depois, tem a explicação aqui com o personagem do nosso livrinho infantil, As Letras Falantes, que também faz parte do material, é um livrinho de introdução ao alfabeto fônico. E aqui tá a explicação, porque a letrinha V, ela tem várias roupinhas, olha, as tipografias, né? Então, não é só os 4 tipos de letras formais, tem outras letras
Hoje com a internet tem bastante letra diferente que as crianças já têm acesso, então vale a pena também fazer essa explicação. E aqui tem as 4 letras formais, cursiva, letra de forma e a articulação da boca, para você ficar assim em frente para a criança. Então você vai pegar o material, vai ficar em frente a ela e vai fazer o som e pedir para ela repetir. Então, a, letra A. Você também pode utilizar para que ela depois repita um espelhinho e ela vai falar a letra olhando se a boquinha dela tá igual à do material. Na última folha você vai encontrar todas as letras, esse QR Code que você vai ter o som da letra junto com o som, nome da letra A, o A faz A, B faz B, e aqui tem o som corrido, porque se a criança ela ainda não foi alfabetizada, eu te indico a começar direto pelos sons, não use o nome da letra, isso é apresentado depois. E se a criança ela já foi alfabetizada, ela já conhece o nome da letra, então você pode apresentar a letra e logo em seguida o som. Então aqui nós vamos fazer corrido, tá? Lembrando que aqui o H, eu vou fazer esse sinal porque o H não fala, tanto que na nossa história, as letrinhas falantes do nosso livro infantil, que tá na coleção Alfasom, faz parte, é um livrinho de 40 páginas que ele introduz a história das letras que falam. Ele tem o H dormindo e ele quase perde o horário de ir para o navio porque ele está dormindo. E aqui a letra X, a gente vai também falar já o X, ele tem 4 sons. Eu vou fazer pelo menos os 3 tipos, porque isso ajudou muitas crianças na questão da ortografia. Como eles aprendem a ler muito rápido, é legal sim já ensinar alguns sons que são utilizados com frequência, né? Como eu expliquei anteriormente, óbvio, essa junção do B com o I, e não tem o I dentro da letra, da palavra, ela não é tão comum, como, por exemplo, nas palavras que tem som de Z com X. Então, isso faz com que você possa já ensinar, porque aí a criança, quando chegar já na leitura, ela consegue ler de forma mais fluente, tá bom? Então, vamos lá. A, B, C, C, D, E, F, G, 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 I, J, K, L, M, N, O, O. O R tem a explicação de que quando ele tá no início, ele tá forte. Rato, roupa. Quando ele está no meio, ele fica fraco. Lá, irá, lá, irá. Ele fica fraco. Para ele ficar forte de novo, ele precisa do irmãozinho para ficar com som de R. S, S, T, T, U, V, V, U. Então, X, vamos falar os 3 tipos, tá? O 4º tipo, depois eu gravo um vídeo falando. Então, a gente tem o som de X, que é o principal, o som de Z e o som de X, que seria o K com Z. X, tá bom? Depois eu faço um vídeo detalhando esses sons. Aí a gente tem o som de I e o som Z. É isso, gente. O desafio é você pegar uma criança, pegar o alfabeto, falar letra por letra, e aí você vai começar a pedir para ela repetir olhando no espelho. Crianças pequenas, você começa só com as vogais. Então trabalha, exercita bastante a abertura, a articulação, vê se ela tá fazendo certinho, pede para ela olhar no espelho. As crianças maiores, você já pode fazer o alfabeto completo. E quantas vezes, Kátia? Repete até que a criança
consiga repetir e falar sozinho. Eles conseguem mais rápido do que nós, porque os adultos têm bloqueio, se sentem intimidados, muitas vezes com vergonha, mas esse é um bloqueio que tem que ser quebrado para que essa criança possa aprender de fato. Eu vou gravar um outro vídeo aqui com o nosso material e aquela só bolinha para ser mais rápido, porque você também pode colocar esse vídeo para sua criança ver, ouvir e ser treinada nesse som, tá bom? Não esquece de se inscrever no canal, curte essa aula e na próxima aula a gente vai ampliar o entendimento sobre os dois sistemas, o fonológico e o sistema aí lexical. Até a próxima aula!